vai ver com Bete Balanço. Posso falar já? Ainda não. Vamos lá? Já? Fala galera do EuSouFotógrafo.com, eu sou o Igor Moraes, tem um tempo que eu não apareço por aqui, mas hoje eu voltei para apresentar um vídeo para vocês do Renato Rocha Miranda, que é um fotógrafo da TV Globo, e ele vai falar um pouco da carreira, de uma viagem que ele fez ao Nepal, depois ele voltou e participou do programa No Limite, na TV Globo também. Então ele vai contar um pouco da carreira dele e vocês conferem aí. Roda, Cresobeck! Na verdade, eu sou engenheiro, né? Trabalhei 10 anos como engenheiro. Eu trabalhava numa firma da minha família, na Rocha Miranda, Empreendimentos Imobiliários. A gente fazia prédios em Ipanema, Leblon e tal. Era uma empresa pequena, mas que construía prédios de valor considerável, assim, Beira Soto, Delfim Moreira, interior de Ipanema. Já era sócio da construtora, mas estava completamente infeliz. Não era muito o que eu queria. Me amarrava mais em escutar as histórias, né, das pessoas que vinham do Nordeste trabalhar aqui, do sofrimento delas e tal. Já ia criando meio que uma narrativa visual assim, de como é que era, do que propriamente ficar na obra fazendo o trabalho de engenheiro tradicional. O trabalho é muito compartimentado, né? Você tem o trabalho do ferro, liga para a empresa de ferro, o trabalho da forma. Era mais de quase um trabalho de secretária, de ficar ligando e cobrando as pessoas e de checar fiscal para saber se o que estava sendo feito batia com o que estava na planta. Eu brincava que uma secretária e um macaco bem treinado faria um trabalho melhor do que eu. E realmente não estava gostando do que estava fazendo e não estava curtindo também da possibilidade de ter que fazer aquilo pro resto da minha vida. Comecei na fotografia como uma forma de diminuir a tensão, né? Eu lembro que foi uma sorte, hoje eu nem digo que posso dizer que era sorte, mas o meu avô lançou o Downtown, aqui é um shopping aqui na Downtown, no Citar América, e eu ia muito visitá-lo durante esse lançamento. Até para também ver as obras e tal, me inteirar mais, mas mais para poder visitá-lo. E uma das primeiras lojas que apareceram foi uma escola de fotografia, a Visual Arts. E eu lembro até hoje, a menina, a secretária, estava com uma bancada assim com a mesa do lado de fora, a escola estava em obra ainda, e eu estava com uma revelação, uma ampliação minha, numa sacola plástica. E aí ela me chamou, você está com uma foto, você não quer frequentar aqui a escola, a gente vai abrir novas turmas e tal. Eu falei, quer saber, eu já gostava de fotografia, né? Já fotografava nas horas vagas, finais de semana, viagens e tal, mas não entendia nada de fotografia. Aproveitava a automação da câmera para fazer o que eu queria que ela fizesse. Quando aquilo acontecia, que era raro, eu não sabia explicar e nem sabia reproduzir. E como bom engenheiro, estava começando a ficar angustiado e não entender o que estava acontecendo com aquele aparato ali tecnológico na minha frente. E resolvi me matricular, e também vi como uma possibilidade de dar uma relaxada desse trabalho maçante que eu estava tendo. E comecei a frequentar, fiz 5 cursos lá dentro, 5, 6 cursos, eu não me lembro agora de cabeça, fotografia básica, prática de natureza, fotografia de natureza, revelação em preto e branco, fotografia de estúdio. E num desses cursos, tive um contato, não posso deixar de mencionar aqui, o primeiro fotógrafo que me recebeu, que foi o Lamosa, né, José Luiz Lamosa, foi também de uma generosidade muito grande, que também não riu dos sonhos e das vontades que eu tinha dentro da fotografia. Eu lembro que quando eu falava que eu queria rodar o mundo viajando, fotografar isso, fotografar aquilo e tal, as pessoas davam gargalhadas. E eu meio que fui de birra mesmo. Eu falei, dentro da escola, eu quero fotografar tais e tais coisas. E o cara foi o primeiro que não riu. Aí eu falei, alguma coisa está diferente aqui dentro, né?
E você também não via ninguém cujo pai tinha dado uma Nikon F5, era de filme ainda, uma 2470, falou assim, você vai ser fotógrafo. E o cara, não, eu quero ser físico, eu quero ser engenheiro, como acontecia o inverso na engenharia. O cara queria ser músico, queria ser escritor e tal, e a família forçava para que ele fosse engenheiro, administrador, médico e por aí vai. A escola virou meio que uma igreja. Eu entrava lá e era bem recebido, conseguia botar todos os meus medos e as minhas vontades para fora e via que tinha gente com as mesmas vontades, os mesmos medos e outras ideias completamente diferentes das minhas. Então virou um local mesmo onde eu tinha vontade de ir, vontade de praticar. A segunda pessoa importante nesse processo foi o Fábio, que atualmente é o dono dessa escola, que virou Imagens e Aventuras, Fábio Elias, que também foi como um mestre, assim, me guiando, falando, faça isso, faça aquilo, não faça assim, não faça assado. E onde eu tive a chance de ter ele montou uma empresa chamada Imagens e Aventuras, que consistia naquela época basicamente em levar grupos de amantes da fotografia, né, hobbyistas e até profissionais, para viagens exóticas ao redor do mundo, para que eles pudessem testar ao vivo, em a cores, e vivendo o que um fotógrafo mesmo de viagem passa nessas situações. E eu esqueci de falar, mas eu lembro que o primeiro contato que eu tive assim, com a fotografia foi com uns livros que o meu pai me deu, que era uma enciclopédia da Time Life, chamada Enciclopédia da Natureza. Os fascículos eram divididos em assuntos específicos, né? Você não tinha de A a B, de B, né? Eram os animais, o universo, os répteis, as montanhas. E eu lembro que eu tinha 5, 6 anos de idade, eu ficava vendo, não era nem lendo, eu nunca li um texto da enciclopédia, eu via as imagens. E eu achava interessante o cara ter que ir naqueles locais para fotografar. Nem passava pela minha cabeça naquela época que existia uma profissão de fotógrafo. Eu achava que por acaso alguém ali naquele grupo de jornalistas e tal tinha uma câmera e fotografava, mas sem muito critério, né? Não existia um cara específico, esse cara é o responsável pela criação de imagens. Mas aquelas imagens ficaram na minha cabeça e quando o Fábio falou, eu vou passar 30 dias no Nepal e na Índia, me veio exatamente a capa de um desses livros, que era As Montanhas, e tinha um Everest. Não lembro agora se é o Everest, mas tinha uma montanha, acho que era o Everest, mas tinha uma montanha, o cume de uma montanha assim bem alta. Eu falei, putz, é a chance que eu tenho de voltar na minha infância e encontrar essas imagens. Na época, a economia permitia isso, o dólar estava 1 para 1 e tal. Eu vendi tudo que eu tinha, carro e tal, não sei o quê, juntei uma grana e fui nessa viagem. Eu lembro até hoje que fui já com a ideia de me tornar fotógrafo, já tinha dito para ele e para minha família, é meio definitivo, estou indo para testar mesmo se essa profissão é o que eu penso, se é possível, se eu tenho vocação para isso, né? Minha família levou um ano, né? Isso foi em 1999 e a gente viajou em 2000. Né? A gente levou quase um ano de preparação. Ele lançou isso em outubro de 99. Eu lembro que eu fui um dos primeiros a me matricular. E em outubro, novembro de 2000, a gente estava viajando. E nesse um ano eu comecei a falar sobre fotografia, sobre a vontade e tal, e o pessoal começou a achar que eu era maluco. E passaram a achar mesmo que eu estava enlouquecendo quando um mês antes da viagem, as duas câmeras que eu tinha quebraram. Eram 2 Minoltas. E as duas apresentaram o mesmo defeito. Quebraram e eu fui com uma FM10, uma câmera da Nikon de plástico, super vagabundinha, sem lente. Né? E aí as pessoas falam, Renato, você vai fazer uma expedição fotográfica sem uma câmera fotográfica, sem lente? E aí eu... Mas fui e comprei uma 50mm lá no Nepal, uma semana depois que a gente tinha chegado, a gente estava viajando e tal, e comprei lá. Nessa uma semana, uma amiga nossa que estava lá me emprestou por algumas horas uma 3570 que ela tinha, também escura ainda e tal. E foi o primeiro contato que eu tive com a criação de imagens. A viagem foi sensacional, primeiro porque o destino era incrível, né? É incrível até hoje.
E foi a chance que eu tinha, não com uma fotografia controlada, com grupos de pessoas, uma saída, né, fotográfica e tal. A cena estava ali, o Everest estava ali, as pessoas estavam ali na minha frente. Se eu fizesse alguma coisa de errado, ia fazer alguma coisa de errado. Se eu não fotografasse direito, não ia voltar com foto. Então foi uma prática, hoje, 13 anos depois disso, eu vejo que foi vital para o meu desenvolvimento e uma sorte muito grande ter acontecido da forma que aconteceu. Hoje, pude testar, graças à lente fixa, pude testar vários enquadramentos diferentes, me preocupar com o enquadramento, umas preocupações que hoje eu vejo que são excelentes. Voltei para o Brasil, já tinha abandonado mesmo a engenharia, brigado com a família, totalmente decepcionado e tal, encantado já pela fotografia, mas meio que isso eu fiz quando tinha 28 anos, 29 anos. Sem arrumar emprego, eu estava casado nessa época, a minha mulher segurou uma barra absurda, tenho que deixar aqui esse elogio para ela. Ela vendia brigadeiro, dava aula de inglês e vendia brigadeiro nos postos de gasolina próximo aqui da Barra, daqui do Rio. Então a gente passou um ano meio vendendo o almoço para comprar o jantar. E aí a gente nesse meio caminho fez uma exposição com essas fotos do Nepal. E um ano depois viram a exposição e me chamaram. Eu estava tentando já procurar emprego nessa época, só que ninguém chama um fotógrafo que só tem um trabalho. Eu não conseguia fazer nenhum trabalho sério e tal. E aí me chamaram para fotografar um reality show chamado No Limite 3, que era da Rede Globo, na Ilha de Marajó, passar 30 dias lá. A ideia é que você ficasse mesmo enfiado, não era um acampamento selvagem, mas o trabalho era meio no meio da natureza, numa região inóspita. Você só voltava a ter um certo conforto quando você ia para a pousada à noite. Mas ao longo do dia era uma pauleira. Então essa experiência que eu tive um pouco no Nepal facilitou a escolha, né, desse trabalho. E tive a chance de ir lá, loucura assim falar, hoje eu vejo, realmente foi uma sorte muito grande, porque foi meu primeiro trabalho profissional. Já foi direto fotografar, eu fui morrendo de medo, não sabia o que eu estava fazendo, era o primeiro trabalho para uma grande empresa, nunca tinha feito aquele trabalho, e estava usando também pela primeira vez um equipamento digital, era a antiga Nikon D1, a primeira digital da Nikon, e nunca tinha usado uma digital. Então levei o equipamento de filme ainda, a minha câmera de filme. A Globo comprou alguns filmes, ainda tinha a prática de revelar, ampliar e mandar o filme de volta, mas já comecei a trabalhar também com a digital. Então eu lembro que foram 30 dias em que eu quase não dormi, porque eu não sabia como é que era para fazer a divulgação de um trabalho daquele. Então, para você ter uma ideia, a gente voltou com 90 mil fotos. Eu cliquei com fotos digitais, né? Você gravava ainda em zip drives, aqueles discos da Omega e tal. Eu cliquei feito um alucinado, e eu tenho foto de tudo. E depois desse trabalho começaram a aparecer, fui chamado, como eu já tinha tido essa experiência com o reality show, comecei a fazer os outros reality shows. Era o mesmo diretor, era o Boninho na época, dirigiu No Limite e passou a dirigir os Big Brothers, Big Brother Brasil. Na época era uma surpresa, era a primeira vez que estava sendo feito. E aí fez o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto Big Brother, junto com outros, a gente revezava, né? Mas eu revezava junto com a Jaque, com outros fotógrafos e tal. E fiz os 5 primeiros Big Brothers, e nesse caminho acabei sendo contratado pela Rede Globo. Hoje trabalho como fotógrafo de divulgação, fotógrafo estilo, né? Boa parte do trabalho é difícil de falar assim qual é a especialidade do nosso trabalho, porque a gente faz de tudo: retrato dos atores, estilo das cenas, bastidores das cenas, das gravações, foto publicitária, foto de figurino com uma puxada para moda, matérias especiais para revistas. Quando você viaja, você faz as fotografias de viagem, porque da viagem sai também uma matéria de turismo.
Então, fico feliz porque te dá uma bagagem que se você fosse um fotógrafo de uma especialidade só, talvez você não tivesse. Então, eu estou tendo já são 13 anos trabalhando lá, né, de ter uma gama de opções, e o próprio trabalho de ficar dentro dos estúdios e ter contato com outros iluminadores, diretores de fotografia, expressões diferentes, te dá uma bagagem que para mim é muito interessante, muito rica. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Então, se vocês gostaram, curte lá no Facebook, Twitter, no nosso canal no YouTube, dá um likezinho lá, divulga pra rapaziada e nos vemos no próximo vídeo. Valeu? Um abraço!